Olá, todo mundo aqui, meus queridos colegas, meus queridos amigos do Facebook que estão acompanhando essa live que a gente começa agora, né? Uma live para falar mais uma vez de educação. Ontem já participei de uma live para falar de educação, mas hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, mais do que especiais, jornalistas e educadoras, né? Umas companheiras aí muito queridas. Tenho a Ivone Rocha, que é cofundadora do Instituto Devir Educom, gestora do projeto Memórias em Rede e educomunicadora, mestre em políticas públicas com foco em comunicação digital, MBA em e-business e tecnologia da informação e jornalista de formação. É professora do ensino superior, de cursos de extensão universitária, consultora pedagógica. Como docente, atua desde 2004, tem passagens por instituições como a Universidade Anhembi Morumbi, Unicid, o Senac São Paulo, o IPOG e o Impacta. E no meio corporativo tem passagens por grandes organizações, como o Banco Real, a seguradora Tóquio Marine e o Banco Santander. No jornalismo, ela atuou em rádio, em jornais, revistas, produção de TV, assessoria de imprensa, um pouco do que eu e a Andressa também vivemos esse tempo todo, né? Como empreendedora, é uma das criadoras do programa De Olho na Rede, que oferece cursos nas redes de comunicação, marketing e negócios digitais, além de consultoria. É autora de publicações, como o livro Soluções em Internet, além de livros didáticos em comunicação. É pesquisadora do Intercom, associada à Associação Brasileira de Pesquisadores em Educomunicação, a ABP Educom. Eu vou pedir para a Ivone falar um pouquinho da trajetória dela e depois eu já apresento a Andressa e a gente começa o nosso bate-papo. Ivone, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar participando aqui com vocês para discutir um tema tão relevante, né? Tão importante para nós, né? E que faz parte até do nosso dia a dia, né? Eu que agradeço. É mesmo, né? É muito bom, muito gostoso. Fala, Ivone. A minha trajetória no terceiro setor, ela vem já de muito tempo, né? Muito tempo mesmo. E com a educomunicação, na verdade, assim, eu comento até com as pessoas que quando a gente conhece a educomunicação, a gente conhece e se apaixona, né? Pela proposta que ela tem, né? Pelo trabalho, né? Pelas possibilidades de mudança e de progresso, eu diria, na educação, né? Então, eu conheci a educomunicação já de algum tempo, mas comecei a atuar com ela, comecei a me interessar mais e pesquisar a partir de 2017, e foi justamente quando eu conheci a Andressa, né? E que logo depois a gente já criou o projeto Memórias em Rede, a gente fundou o Instituto e por aí vai. Eu sou jornalista, né, de formação, como você falou, né? Sim. E atuo hoje tanto no meio corporativo, com consultoria, quanto no meio da educação com o Instituto Devir Educom. Maravilha. Muito obrigada, Ivone. Agora vou apresentar para vocês a Andressa Luzirão, que é uma amiga querida também, a cofundadora também do Instituto Devir Educom, idealizadora do projeto Memórias em Rede, gestora de projetos de comunicação, mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP, pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura pelo CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, ECA-USP, professora do curso de jornalismo da Universidade Paulista, a Unip, aqui em Santos, jornalista de formação com experiência em reportagem e assessoria de imprensa. Atua há 15 anos na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos, tem experiência como educomunicadora em centros da juventude e como atriz e jornalista no Orgone, Grupo de Arte e na Associação Projeto Tantan, que é muito legal, muito importante aqui na cidade também. É associada à BP Educom, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, e pesquisadora da infância. Fala pra gente, como é que surgiu na tua vida essa vocação, esse interesse pela educomunicação, né? Porque jornalista você é de formação, né? Primeiro fez o jornalismo e depois sentiu essa necessidade de juntar as duas áreas, a comunicação e a educação. Como é que surgiu isso na sua vida, Andressa? Bom, primeiramente, boa noite, Denise, Ivone, minha parceira.
Também agradeço o convite, a oportunidade da gente falar um pouco do nosso trabalho e de discutir esses temas, né? Como bem disse a Ivone, você também, que são tão importantes nesse momento atual que a gente vive. Bom, eu acho que a educomunicação, ela surge para mim não como com essa nomenclatura, né, não com esse neologismo, eu acho que ainda na graduação, quando eu estava no meu segundo ano da faculdade, aqui em Santos, na Unisantos, né, você fez Unisantos também, né, Denise? Então você vai se lembrar que nós fazíamos no segundo ano o Agência Facos, certo? E eu fui fazer uma reportagem, uma matéria, né, para o Agência Facos, sobre um trabalho, um projeto na escola 28 de fevereiro, no bairro Sabuó, que é um bairro, para quem está assistindo que não é de Santos, é um bairro de periferia, né? E era um projeto muito bonito, que foi desenvolvido por duas professoras, a partir de uma demanda, né, de uma situação, problema, elas não conseguiam desenvolver, dar os conteúdos, enfim, ministrar as aulas, porque alguns alunos elas consideravam com um nível mais elevado e outros com um nível inferior. E aí elas foram fazer uma pesquisa na comunidade e perceberam que não tinha como elas exigirem um caderno impecável de um aluno se o espaço que ele tinha para fazer a lição era entre o fogão e a cama. Ou então, uma situação assim que eles não podiam exigir que os pais acompanhassem as lições, as tarefas que as crianças levavam para casa, se muitos eram analfabetos. Então, elas resolveram fazer esse projeto para trazer a família para dentro da escola. Por isso, Escola para Mães. Isso tem o quê? 20 anos. Então, é até gozado dizer assim, escola para mães, né? E não escola para a família, né? Quanto a gente já avançou também nesses conceitos, nesses sentidos, né? Verdade. E então elas começaram a fazer esse trabalho de trazer as famílias, essas mães para dentro da escola, com palestras, desde de doenças sexualmente transmissíveis a outras questões também, e elas começaram a notar ao longo do tempo uma melhora significativa no aprendizado desses alunos. Isso prova, né, o quanto é importante essa parceria família-escola, né, para o desenvolvimento da criança. Então, é um casamento, né, que tem que ser, não dá para ficar a escola separada e a família separada, né, é um casamento mesmo que tem que acontecer, de parceria mesmo. E então, ali, quando eu descobri, eu estava entrevistando, era estudante, né, de jornalismo, quando eu entrevistei essas professoras e conheci esse projeto, eu acho que foi o momento que a educomunicação apareceu para mim, de fato, assim, né, não com esse conceito, com essa nomenclatura, mas foi ali que eu pensei, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero, de alguma forma, com o jornalismo, contribuir com situações como essa. E aí, a gente, depois, ao longo da nossa caminhada profissional, a gente fui para o serviço público, para o terceiro setor também, como você disse, foi muito tempo da ONG Tantan, que foi uma formação, uma visão de mundo muito importante para mim hoje, né, essa minha estada longa dentro do terceiro setor, da ONG Tantan. E aí, depois, ao longo desse caminho de profissional, a gente foi pesquisando, estudando e também praticando a educomunicação. E aí, até chegar na Ivone, nesse encontro com a Ivone, né? E que, então, dali surgiu esse desejo, né, de dar continuidade a projetos que, nessa perspectiva, né, da educomunicação. Ah, maravilha! E o mais importante é sentir que vocês fazem isso porque, né, sentir esse chamado, né? A Ivone deve ser uma história parecida. Como é que foi a tua história para você entrar do jornalismo, passar a entender que a educação fazia parte da sua vida também? Olha, na verdade, assim, muito antes da faculdade, eu acho que tem uma história um pouco parecida com a Andressa, né? Porque muito antes da faculdade, eu já trafegava por esse meio, né? Apoiando escola, ajudando escola, né? Com trabalho voltado para a escola, né? E há uns 20 anos, aproximadamente, talvez até um pouco mais, eu atuei porque eu sempre tive uma pegada assim no terceiro setor, né? Uma ida para o terceiro setor, né? E aí, há um pouco mais de 20 anos, eu fiz um trabalho voluntário numa favela de Guarulhos, né? Porque eu morava próxima, num bairro que ficava um pouco próximo de Guarulhos, né? Não muito, mas mais ou menos, relativamente próximo. E aí, eu
fui trabalhar, né, conheci uns amigos que estavam numa ONG chamada União Marabá, né, era a ONG que ficava dentro da favela, de uma grande favela União Marabá, lá de Guarulhos. Não era a favela, agora não vou me recordar, mas é a maior favela que tem em Guarulhos. E aí eu fui trabalhar lá com aquela molecada toda, e era o seguinte, os meninos, no início a gente só trabalhava com o futebol, porque era a única coisa que a gente conseguia oferecer, né? Depois a gente foi ampliando para outros esportes, mas eles acabaram voltando, ficando só no futebol. E aí os meninos que queriam participar, meninos e meninas que queriam participar do futebol, para eles jogarem nos times, para eles serem titulares, eles precisariam ter nota acima de 7 na escola, né? Então, havia um esforço deles para conseguir melhorar as notas, né, para fazer parte. E assim, o União Marabá participava de campeonatos nacionais, inclusive, né, e revelou craques, né, revelou jogadores, inclusive, do Santos, né, União Marabá revelou. Então, tem jogador... E aí teve alguns meninos que deixaram o futebol, mas ingressaram em outras profissões, né? Teve meninos que fizeram faculdade de educação física, tem meninos que fizeram educação física e hoje estão trabalhando no União Marabá. Então, foi uma experiência muito interessante da gente e muito nesse campo da educomunicação também, né? Porque a gente trabalhava responsabilidade, espírito de equipe, horizontalidade, né? Tudo isso sem nem eu imaginar que eu já estava fazendo um trabalho de educomunicação. E de lá para cá foram muitas outras atividades, né, que a gente vem fazendo. Eu fui diretora de uma ONG aqui em São Paulo chamada Movimento Voto Consciente. Olha que beleza. Essa ONG ela é muito conhecida aqui em São Paulo, né? Ela tem unidades em várias partes do Brasil, mas ela é muito forte em São Paulo e ela trabalha fiscalizando os vereadores de São Paulo, né? Então, eu atuei muito tempo na Câmara Municipal, na Comissão de Educação, me interessava demais pela Comissão de Educação para acompanhar o que estava sendo discutido no Legislativo, né, nessa área, né? Sempre tive muitas críticas à educação, né? Como tenho hoje muitas críticas, né? Vejo um modelo assim ultrapassado, né? Que a gente tem, né? Entendo que é um modelo que vem muito lá de cima e precisa ser reestruturado. Então, assim, discuti muito com vereadores de São Paulo essas questões ligadas à educação. Ou seja, né, a educação está o tempo todo, né, permeando a vida da gente, né? Sim. E vocês acreditam, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a nossa live, né? Mas vocês acreditam que nesse momento em que a gente está passando por essa pandemia, todas essas situações de dificuldade, vocês acreditam que é o momento, então, de parar e refletir e pensar numa educação mais inclusiva, com mais tecnologia, com ambientes mais atraentes? O que precisa para a gente transformar essa educação numa coisa agradável, convidativa para o nosso aluno? Denise, eu acho que assim, a pandemia ela trouxe algo que já estava sendo pensado, né? Mas não necessariamente colocado em prática, né? Que é a educação do século XXI. Né? E eu acho que a pandemia, ela, do dia para a noite, ela mostrou que, assim, é agora, né? Não dá para persistir mais num modelo ultrapassado, como bem disse a Ivone, né? Se ainda havia algum tipo de resistência, né? Eu acho que dentro dessa nova realidade, né, da instituição escola, do novo modelo de escola, se ainda havia uma certa resistência frente às tecnologias. A impressão que a gente tem é que a tecnologia ela assusta muito o professor, né? Quando na verdade ela deve ser uma aliada, né? Ele não perde a sua importância, muito pelo contrário, né? Só que ele assume muito mais um papel de mediador do conhecimento, de facilitador ou de provocador do que um detentor do conteúdo, que isso já, né? Já de muito tempo já é algo ultrapassado, né? Então, a educação, hoje, ela exige outras... A gente tem o conhecimento, a informação, é um clique do dedo, né?
os chamados aí nativos digitais, né, eles têm esse domínio instrumental, né, das tecnologias. Então, como você, como ensinar, né, como é o processo de ensino-aprendizagem hoje, né, qual é a educação de hoje? Então, eu acho que a pandemia, né, Ivone, ela traz essa reflexão, algo que já, na verdade, sendo discutido no meio acadêmico, na educação, na comunicação e essas interfaces, mas que nem sempre, não necessariamente era colocado de uma forma geral em prática, e a pandemia, de repente, ela traz isso, e os professores que ainda não tinham, a gente sabe que tem escolas, por exemplo, que já atuavam de uma forma com ensino híbrido, mas outras não, né? A gente tem essa dificuldade aí social no âmbito escolar, né? No âmbito das instituições. Antes de fazer meu comentário, eu estou vendo algumas mensagens aqui, pessoas que não estão conseguindo acessar pelo link. Pelo link. Eu mandei um link aqui no nosso grupo aqui, e nesse link o pessoal está conseguindo acessar. Eu vou colocar no nosso grupo nosso que a gente criou, para vocês compartilharem com quem, já coloquei no nosso grupo. Aí tenta compartilhar por esse link. Realmente eu também já recebi recados de que as pessoas estão tendo dificuldades de acessar. Então, por esse link, Facebook, direitinho, aí o pessoal está conseguindo acessar sim. Então, vamos ver. Aí já dissemina aí, já passa para todo mundo. Tá bom? Legal, porque tem algumas pessoas aqui falando que não estão conseguindo ver. Aí, aproveitando que já deu uma paradinha aqui, mandar um abraço para Carol Zandomenig, Avelar, nossa amiga, Silvana Cecília Barroso também, que está assistindo a nossa live. Obrigada, Silvana. Vilminha Santista também, querida, que está assistindo. O Márcio Pereira da Silva, um abração a todos. Muito obrigada aí por estarem assistindo e por estarem querendo saber um pouco mais de educação, conhecer um pouquinho mais do Instituto Devir Educom e também discutir toda essa coisa da pandemia, né? Como trabalhar a educação, continuar educando os alunos e estar nessa situação da pandemia. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Uma conversa legal. Andressa, pode dar continuidade ao que você estava falando, querida. Não, eu estava falando exatamente que a pandemia traz essa reflexão de algo, na verdade, de algo que já estava sendo refletido e discutido, mas não necessariamente colocado em prática, né, no chão da escola, digamos assim, né. Não são todas as escolas, a gente tem conhecimento de escola que trabalha já, por exemplo, no modelo de ensino híbrido, mas outras escolas, muitas escolas não, né, e é o que a gente estava falando, a gente sempre discute isso, às vezes o que parece é que a tecnologia, ela assusta o professor, né, é verdade. Então, a pandemia, de repente, ela traz, assim, de uma forma vertical, né, e bruta, do dia para a noite, os professores tendo que se reinventar. É verdade, mas eu ia perguntar exatamente isso para vocês também. Os professores tiveram que se adaptar de um dia para a noite a toda essa tecnologia, inclusive nós estamos fazendo, a gente podia estar conversando isso, fazendo juntas, né, uma live todas juntas e conversando e passando para as pessoas o que a gente quisesse discutir, tipo uma mesa redonda, até com o público, né, uma discussão assim, até numa plateia, que seria bem interessante também, mas por conta da pandemia, nós tivemos que nos render aí a todos esses artifícios, né, esses aplicativos todos que estão surgindo. E os professores tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a usar o aplicativo e ainda encontrar uma didática para que ele pudesse passar informação por meio da internet, né? Então, será que esse medo da tecnologia também não é uma falta de preparo, de ter também uma política de formação continuada desses professores com esse aspecto tecnológico? Andressa, Ivone? Deixa eu fazer meu comentário. Tá. Eu acho o seguinte, né? A pandemia ela trouxe para nós motivos de muitas reflexões. Por conta da pandemia, a gente tem refletido na família, né, nas nossas relações familiares, né, isso tem sido muito importante, eu falo até por mim, né, na minha família. Graças a Deus a gente está se dando muito bem juntos, mas nunca a gente imaginou que fosse ficar tanto tempo junto, né? Então, assim, está fazendo com que a gente reflita muito os nossos valores, né? Para que eu vou comprar tanta coisa, sendo que eu só
preciso disso, né? Então, assim, a gente está repensando nossos valores. E aí, assim, a pandemia está fazendo a gente pensar na questão do meio ambiente, né? Como tem mudado, aqui em São Paulo, a gente já consegue ver estrelas no céu, olha que coisa maravilhosa, né? Verdade. Isso foi pelo quê? Pela diminuição do número de carros, né? A gente percebe que as pessoas olham para o carro e falam assim, para que eu tenho que ter 2 carros? Só um carro me basta, né? Então, assim, está fazendo a gente repensar muito. Na educação, isso não é diferente, né? Na educação não é diferente. O professor, ele deveria estar preparado? Claro que ele deveria estar preparado, né, para as novas tecnologias e tudo mais. Mas a gente tem que pensar também na situação dele, né? O professor é aquela pessoa que o professor da escola básica é aquela pessoa que trabalha de manhã, à tarde, à noite, e ele tem que trabalhar incessantemente, e ele está formando cidadãos, olha a responsabilidade dele, ele está formando cidadãos, ele trabalha incessantemente, ele mal tem tempo para a família dele, né? Então, assim, ele tem que juntar uma série de atributos que ele deve ter, e ele não dá conta, e isso é compreensível, né? Então, quando chega nesse momento, chegou a pandemia, de repente o professor tem que saber tudo, né? E não é por aí, né? Então, assim, a gente tem níveis de professores, mesmo na escola particular, né? A gente tem níveis de professores diferentes. Tem aqueles professores que estão conectados, que são heavy user e tudo mais, né? Tem aqueles professores que, coitados, né, eles, a vida inteira deles, né, desde o início da internet, eles aprenderam a usar o Facebook, né, e aprenderam a usar, e agora estão usando direto o WhatsApp. E aí olha para aquela ferramenta, para aquele recurso, e fala, o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu faço com isso? Como é que eu dinamizo as minhas aulas? E aí, assim, e aí a gente tem situações diferenciadas que precisam ser vistas pelo poder público de forma diferenciada também, né? A gente percebe muito que o poder público ele olha muito para o aluno, né? E pouco para o professor. O professor tem que ensinar, o professor tem que ensinar, o aluno tem que aprender. Não, os dois precisam aprender. E a pandemia está mostrando isso, né? É o momento de se ressignificar, é o momento de aprender, professor e aluno. Então, assim, o aluno, ele domina, entre aspas, né, ele domina as novas tecnologias, mas ele sabe o que fazer com essas novas tecnologias para a educação, né? Ele na educação, ele não sabe. Ainda não. Só que ele depende também da experiência do professor. A experiência do professor para orientá-lo, né? O professor tem essa experiência? Não tem, porque ele começou a usar depois os alunos, né? É verdade, é verdade. Os alunos, eu vejo muitos professores, a gente conversa com professores que falam assim, que aprenderam com os alunos a mexer com determinada ferramenta, né? Aprendi com os alunos isso, né? Então, é um momento de aprendizagem mesmo, é um momento de repensar, né? E aí, eu acho que a escola, ela é muito importante na vida do indivíduo, né? Para formá-lo, né? Para mim, na minha vida, a escola foi super importante, né? Mas o aluno precisa enxergar essa qualidade da escola. Ele não está enxergando. A gente percebe no nosso projeto, no projeto que a gente desenvolve, que o aluno não está vendo essa qualidade. Então, o aluno é o público, né? No comércio, no mercado, né, a gente age de acordo com a demanda do público. A gente age, a gente vende aquilo que o público está aceitando, está entendendo como necessidade dele. Então, é o momento agora de parar, vamos parar tudo, vamos repensar. E como é que a gente faz? Qual é o modelo de escola? Alguém poderia perguntar, né? Qual é o modelo de escola ideal nesse momento? Gente, quem tem que responder isso é professor e aluno. São os dois que precisam responder. Juntos, né? Tem que encontrar juntos essa maneira, né? Nesse diálogo. Sim. Eu quero falar com vocês de um assunto que surgiu hoje, mas já eu quero perguntar também como é que vocês têm conseguido desenvolver o trabalho de vocês na época da pandemia, né? Mas já a gente fala sobre isso. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse anúncio que o governo do estado fez hoje, de que as aulas devem começar, se tudo correr bem, no dia 8 de setembro, né, de forma presencial,
em forma de rodízio, né? Poucos alunos em cada sala de aula, dependendo da capacidade da sala de aula, mas no dia 8 de setembro. O que vocês acharam desse anúncio assim? Hoje é dia 24 de junho, né? E aí ele está fazendo uma perspectiva de que em 8 de setembro essa curva vai ter diminuído, a gente vai ter controlado a pandemia, ter controlado o coronavírus, sendo que a gente tem quase certeza de que não vai ter nenhuma vacina até esse dia, né? Até setembro. Então a gente fica assim um pouco angustiado, um pouco ansioso, mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse anúncio do governador do estado de São Paulo, o João Dória? Quer falar, Andressa? Pode falar. Começar, Ivone. Difícil, né? É muito angustiante, não é? Eu me senti fiquei um pouco angustiada com esse anúncio, porque eu falei assim, é complicado. As estão preparadas, né? Eu fiquei um pouco preocupada. E tem uma questão também, desculpa, Ivone, quer falar? Pode falar. Não, fica tranquilo. Não, tem duas questões complicadas aí, né? Porque acaba que acentua a desigualdade social. A gente está falando, né, da pandemia, da tecnologia e tal, e a gente percebe o quanto que a pandemia, o ensino remoto, acentuou essa desigualdade social, né? Você vai pegar uma escola privada, que tem uma estrutura, né, tecnológica, enfim, de ensino muito boa, e aí você vai pegar uma outra escola privada também, ou pública, que não necessariamente tem, né, e aí você já vê uma desigualdade social acontecendo, a gente já leu aí nas notícias, no noticiário, uma mãe com 3 filhos, não sei, dividindo um celular para ela trabalhar e os alunos e os filhos estudarem. Então, é triste, né? É uma realidade muito triste, né? E aí você pega agora com essa resolução, aí você vê o sindicato das escolas privadas querendo, reivindicando um retorno mais ainda antecipado, porque eles previam, eles se prepararam para a retomada ser em agosto. Então, o sindicato das escolas privadas aí contestando, achando que foi uma decisão vertical, que não foram consultados. Ao mesmo tempo, você tem o sindicato das escolas públicas aí já prevendo uma provável greve dos professores. Isso. Porque não vão voltar, porque não tem qual é a estrutura que se tem para voltar a trabalhar. E fora, a Ivone estava falando um aspecto importante do professor, que o professor ele acaba sendo colocado de lado e fica muito foco da aluna, família, o aluno, a família. E esse estado emocional, inclusive, desse professor, que já passou por um período da pandemia de readaptação e tudo mais, que certamente afetou o seu emocional, e agora ele, com essa resolução, de que ele vai ter que voltar para um estado. Que estado é esse? As escolas estão preparadas? Porque então, eles querem voltar, até antes, né? Eles querem voltar até antes desse 8 de setembro, o que é mais temeroso ainda. E aí você vê essa desigualdade novamente, porque a fala do sindicato, eu achei tão, enfim, cruel, né, até, a fala do sindicato das escolas privadas, dizendo assim, abre aspas, se o Estado não se preparou, problema do Estado. Não. Nós, do privado, nos preparamos, fecha aspas. Não necessariamente assim, mas foi quase isso. Como isso? Então, você vai, mais uma vez, acentuar essa desigualdade social. Então, quem tem a possibilidade de pagar para o seu filho uma escola particular, vai poder retomar, né, em condições, superiores. E quem está na escola... Isso é inadmissível, né, Ivone? Eu também acho isso inadmissível, porque a gente já sabe que tem um abismo, né, entre as condições, o que é oferecido para o aluno da escola particular e o que é oferecido em termos de tecnologia, né, de ambientes de educação na escola pública. Por mais que as escolas públicas tenham escolas modelo, escolas que foram reformadas, escolas novas que foram construídas já com um novo pensamento, mesmo assim a gente sabe que tem um abismo. E isso ainda reforça essa desigualdade, né, Ivone? Sim, e assim, se a gente for analisar, né, o orçamento destinado à educação, ele não é baixo. Ele não é baixo. O orçamento destinado à educação é muito alto.
Só que, assim, desse orçamento destinado à educação, uma parte vai para outros setores, né? Então, a gente vê, por exemplo, existem ONGs, grandes ONGs ligadas à educação, que elas recebem muitos investimentos do governo. Por que esses investimentos vão para essas ONGs? Por que esses investimentos vão para sistemas de educação particulares, né? Por que esses investimentos não vão para a escola pública? Né? Então, assim, a gente vê inúmeras, né? Tem inúmeras ONGs ligadas à educação, a gente sabe disso, né? Nós, pobrezinhas, com o nosso Instituto Devir Educom, né? Tentando, assim, sabe, conseguir um patrocíniozinho para que a gente consiga oferecer alguma coisa de melhor para as escolas públicas nos procurando, né? Nos procurando, porque nós já fomos procurados por outras escolas públicas para oferecer o projeto e a gente não teve condição por falta de recurso. Claro. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é o seguinte, por que esse dinheiro da educação, ele é tão pulverizado? Por que ele não foca, né? Não foca no ensino público? Né? Aí a gente vai entrar em outras questões de capital, questões de capitalismo e tudo mais. Mas, assim, é preciso preparar, né, as escolas e professores para esse mundo, né? É preciso repensar a escola, de repente, sim, percebendo a necessidade de aluno, de professor, da gestão da escola, pode até não ser tão oneroso assim quanto a gente pensa, né? Pode até não ser tão oneroso, né? Porque conhecimento é uma coisa que se adquire sabe, você pode obter muito conhecimento com pouco investimento, né? Porque os alunos, na verdade, eu estava até conversando alguma coisa nesse sentido com a Andressa, os alunos, na verdade, eles precisam de informação, mas eles precisam muito de conhecimento, né? Na escola, ele vai e consegue a informação. Aí, o que acontece? E aí, fala um pouco dessa diferença de informação e de conhecimento, né? Para posicionar um pouco as pessoas. Aí, o que acontece? Ele vai na escola, ele tem da escola a informação. Quando ele tem a informação, daqui a algum tempo, ele esquece, ele perdeu. Ele se perdeu, ele esquece. Com a gente acontece, né? A gente, eu não sou da área de exatas, então o que eu aprendi em matemática eu não lembro, o que eu aprendi em física, em química eu não lembro, não é assim? Não mesmo. Por quê? Porque a gente não adquiriu conhecimento, né? O conhecimento é o quê? É a junção da informação com a experiência, né? Com o experimento. Então, ele precisa da escola para experimentar. E ele só consegue experimentar quando a escola mostrar para ele o ensino dentro do contexto dele, né? É o que sempre... É a aprendizagem significativa, né? Exatamente. É aquilo que toca, né? Aquilo que a criança, que o jovem, ele sente aquilo como pertencendo, né? Pertencendo àquele conhecimento, falando daquilo, sentindo aquilo. Isso você não esquece mais, porque o que você experiencia, você não esquece, é verdade, tem toda a razão. Isso é conhecimento. Então, o que o aluno vai buscar na escola é conhecimento. Ele não vai ter conhecimento quando o professor utiliza um livro da década de 70 ou de 80 que fala, sabe, de um mundo totalmente fora do mundo dele, que ele não enxerga conexão, ele não vê conexão nenhuma com o mundo dele, né? Então, ele não vai aprender. Por isso que é preciso repensar, né? E por isso que eu fico batendo nessa tecla. É claro. E como é que vocês estão fazendo para continuar o trabalho? Você acabou de me falar que várias outras escolas estão procurando vocês, mas que até por falta de recursos, vocês não conseguem atender a todos, né? O Mário Alcântara já foi atendido, né? A Avelino da Paz Vieira também, 2 escolas do município. E o que vocês estão conseguindo oferecer para os alunos nesse período em que não há como ir até o local para ter essa educação presencial? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou deixar essa resposta para a Andressa por 2 motivos. Primeiro, eu complemento a resposta dela, mas eu vou deixar para ela por 2 motivos. Primeiro, porque ela é a idealizadora desse projeto. Eu só estou nesse projeto por causa dela, né? A ideia foi dela, ela que pôs tudo isso na cabeça e me convidou para participar. Então, não, eu falo que eu tive a ideia e aí foram surgindo outros braços, outras cabeças, e é nosso, né? Não é mais
na primeira pessoa né? É nosso. Não, mas eu acho que é bacana só contextualizar quem está assistindo e não conhece o nosso trabalho, né? Na verdade, a Ivone está dizendo isso, porque o Instituto Devir Educom, ele surge por causa do projeto Memórias em Rede, que é esse projeto que a Denise está aí se referindo, né? Sim. Eu e a Ivone nos conhecemos pela educomunicação, né, Ivone? E aí surgiu esse projeto e a gente falou, vamos tocar? E aí a Ivone, na sua generosidade, falou, eu desço a serra, né? E ela desce a serra, ela vem toda semana para desenvolver o projeto. Ia, né? Ia, antes da pandemia. Ia, isso. Tinha, antigamente. Já faz parte do passado, né, meu Deus? Então, e esse projeto, ele, na perspectiva da educomunicação, ele trabalha com a memória afetiva, né, do cidadão comum, em relação à cidade, e tendo jovens, esses alunos, esses estudantes, como repórteres, na função de repórteres, buscando essas histórias desse cidadão comum, que a gente brinca, né, a gente chama que é a não notícia, como a gente sempre brinca muito com o jornalismo, a gente trata o jornalismo no projeto de uma forma alegórica, então, a gente chama de a não notícia, aquela notícia que, do ponto de vista jornalístico, né, nós numa redação convencional não daríamos, mas sim. É aquela história pequena, aquela miudeza, né, aquela minúcia daquele cidadão sobre, sei lá, uma rua, um beco, uma praça, uma esquina, que ele tem alguma relação afetiva, todos temos, se a gente for passar, dar uma volta pela cidade agora, de carro, sei lá, a gente vai ter histórias que a gente vai se lembrar, né, quando você vai passar por um lugar, por outro. E o que a gente quer com isso? Parece até uma mera, um registro documental, né, da memória santista, mas não é, porque digo Santos porque estamos, né, a gente está começamos o projeto Santos em 2 escolas da região central, como um marco mesmo, um marco simbólico, que onde tudo começou, onde a cidade começou, então a gente optou por começar por 2 escolas, como esse simbolismo de iniciar o projeto, né, em 2 escolas em área de vulnerabilidade social, né, que todo mundo sabe. E aí, então, o que a gente quer? Eu estava falando, né, dessa questão da memória, não é simplesmente fazer um registro documental da história não oficial de Santos, também, que já é muito bacana, mas é fazer com que esses jovens, aí está a aprendizagem significativa que a Ivone fala, e do contexto, que ela mencionou, muito bem mencionou Paulo Freire, é você ressignificar esse espaço, esse território dessas pessoas, né, qual é esse território? O que tem de bom no meu território? Né? Que não é só o lado, o precário, né? Ou a falta de desenvolvimento, ou a miserabilidade, enfim, não é só isso. O que tem de bom? E quando eu ressignifico, eu cuido. Né? Quando eu passo a ter esse sentimento de pertencimento pelo lugar onde eu estou, onde eu vivo, inclusive no âmbito da escola, da família, né? Então, eu passo a cuidar mais disso. Então, a gente quer, com isso, essa ressignificação desses alunos perante ao espaço público, perante a escola, perante a família, eles com eles mesmos, né? A gente até construiu uma metodologia do processo, não foi uma coisa que a gente impôs, foi uma coisa que foi sendo construída, né, Ivone? Pode falar. Eu falei que eu ia deixar você falar por 2 motivos. O primeiro era o que eu comentei, né, que você é idealizadora, e o segundo é justamente pela metodologia do círculo, né, que você abraçou, você foi a primeira a abraçar, por isso. Porque foi uma coisa tão orgânica sendo construída no processo, a gente não chegou e falou, vamos pensar, vamos fazer isso. Não, foi uma coisa que foi sendo construída. A gente foi trabalhando a valorização deles, né? Eles, o eu, identidade, quem sou eu, porque a gente percebeu uma carência, né, Ivone, muito grande, uma baixa autoestima muito grande. Sim. Por exemplo, de perguntarem pra gente, tia, eu fui selecionada para esse projeto? Pois é, né? E a gente, quando como eu ser selecionada? Pois é, eu ou então, né, Ivone? Na vida, né? Ou então, ao contrário. Ou então, ao contrário. Como que esse aluno faz parte desse projeto? Nossa. Aquele aluno que é discriminado, que é o que dá o problemático da classe, sim, né? E aí ele não tem o direito de se destacar ou de ter se interessado por um projeto que tocou o coração dele, né? Ele não tem esse direito.
É complicado essa Porque discriminação que acontece, né? No começo, lá atrás, a gente já foi com esse intuito de não querer selecionar o melhor aluno, né? O melhor aluno. Claro. A gente queria uma adesão voluntária. Então, e aí só para finalizar assim, a questão do projeto, né? Do objetivo do projeto. Primeiramente, é dar uma nova perspectiva de vida para esses meninos que vivem num contexto de vulnerabilidade, né? Segundo, assim, fazer com que eles construam esse conhecimento coletivamente, porque quando eles vão atrás, investigar, né, o que eles vão fazer como jornalistas, né? O que a gente faz como jornalista? A gente investiga, não é? A gente pensa antes na pauta, a gente se prepara para ir para uma pauta, para entrevistar alguém. Então, eles vão ter esse trabalho de investigação, de pesquisa, e vão construir esse conhecimento juntos, né? Em equipe, num trabalho em equipe, construindo essas histórias, essas miudezas, essas minúcias do Santista, né? E aí, com isso, então, isso ser transformado num produto de comunicação que eles vão decidir e que a gente tem percebido que eles são muito audiovisuais, né, Ivone? Sim, muito. É o celular e o audiovisual. Então, a Ivone estava falando da metodologia, a gente construiu essa metodologia que é dentro de 4 perspectivas. A perspectiva do eu, que é o que eu falei, da gente trabalhou muito esse eu, a identidade, eu como quem sou eu no mundo, né? Se eu nasci, a gente até brincou, né? Eu nasci, logo existo, né? Boa. E aí depois, na perspectiva da escola, né? Qual é essa escola que eu quero? Que escola que foi quando a gente mapeou e aí descobrimos os nomes que eles deram para cada espaço da escola, né? E o quanto nos assombrou que eles colocaram a sala de aula, por exemplo, como cadeia, né? E aí, a partir disso, a gente fez eles entrevistarem, porque a gente também observou, né, algumas relações fragilizadas dentro da comunidade escolar. E aí a gente colocou eles frente a frente para entrevistar, nessa horizontalidade mesmo, que é a educomunicação, para eles entrevistarem o inspetor, o pessoal da limpeza, o gestor, entrevistar sobre como que era a escola deles, o que eles pensavam, como que eles pensavam a escola deles, né? E aí depois a gente foi para o âmbito da família e depois iríamos, né, Ivone, para o âmbito do território, que era onde eles chegariam nos moradores, mas aí veio a pandemia. Ainda não, aí essa parte é que ainda ficou aí por fazer, então. Isso. Mas nós continuamos com eles, né? Nós estamos... Isso, aí, só para complementar. Opa! Desculpa, Ivone, te cortei, pode falar. Não, eu achei que tivesse caído o sinal. Pode falar. Também achei que tivesse mudo. Pode falar, André. Eu também achei. Então, é que só para falar que, assim, o Devir, ele surge desse projeto, então a gente pensou, temos cabeça, né, Ivone? Vamos, então, constituir uma associação nossa para dar viabilidade ao projeto e para a gente também desenvolver outras ações nessa perspectiva das interfaces da comunicação e da educação. Muito bom. Deixa eu só ler alguns recadinhos aqui, enquanto só para a gente continuar depois. O Denilton Santos, que está também nos acompanhando pelo Facebook, ele diz o seguinte: o professor, ao voltar para as aulas, na outra semana, todos vão estar de licença com Covid-19. É uma preocupação que as pessoas têm também, né? Porque se você voltar para a sala de aula e não tiver todo o preparo, toda a limpeza, a higienização, né? Realmente pode acontecer dos alunos terem a Covid e também dos professores. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, eu acho que nós não temos um cenário ainda que nos dê segurança do retorno, né? A gente está seguindo a Europa nesse sentido, só que a Europa já ficou 2 meses antes da gente em total isolamento, né? A França, eu tenho uma amiga que está lá na França e foi lá para fazer pesquisa, né? Ela é uma pesquisadora e ela está na França, e a Andressa acho que caiu. Acho que caiu, Andressa. Acho que ela volta. A França, ela ficou, essa minha amiga ficou 2 meses sem poder sair de casa. Ela saía uma vez a cada 15 dias, né?
Então, assim, essa realidade nós não vivemos aqui. E aí a gente vê a França voltando agora e fica assim, não, então a França está voltando, a Itália está voltando, a gente também volta. Não é assim. Nós Não, ainda não passamos por esse estágio. Então, não. assim, primeiro que a gente tem um problema sério de saúde pública, né? É, E apesar de que o problema de saúde pública, ele não é só nosso, ele é do mundo inteiro Sim. quase, né? é. Não é só nosso, né? Ficou bem claro isso, que a saúde no mundo é muito fragilizada e a pandemia veio mostrar isso, né? É Mas verdade, escancarou, né, esse problema que tem no mundo, isso. está escancarado agora, é verdade. Tá escancarado. Então, assim, a gente não passou por esse estágio que a Itália passou, né? Nós estamos no meio deles. Há especialistas, né, infectologistas, que dizem que nós ainda não atingimos o pico. Gente, se existem especialistas, pessoas que entendem, dizendo que nós não atingimos o pico, como é que a gente vai voltar às atividades? Não é uma Também. loucura? É É uma loucura. porque, assim, assusta a gente de pensar que nós, que estamos confinados, que estamos seguindo, né, esse isolamento, nós vamos ser os grandes prejudicados, né? E aí vem o governo e fala, não, vamos voltar com as atividades no dia 8 de setembro. Que garantia o governo tem? De onde vem essa garantia? Não tem essa garantia, nós não temos. Não. Nós não temos. Então, o que eu acho, né, só para finalizar a minha parte, eu acho o seguinte, eu acho que em vez de ficar pensando, vamos voltar com esse sistema engessado, com esse sistema arcaico, com esse modelo que a gente já viu que não deu certo, né, em vez de ficar pensando nisso, vamos repensar, vamos discutir, usar a internet para discutir com alunos, para discutir com as famílias, com os professores, né? Como é que a gente pode dar encaminhamento à educação por outros meios, né? É isso que precisa ser feito agora, né? É verdade. Não é voltar não é a solução, no meu entendimento, não é a solução. Também acho que não. Eu acho que é o agravamento de um problema. É o agravamento de um problema, podia ser de uma outra forma, então, já que tem que voltar de uma outra forma. Só dar uns abraços aqui para o Almir Guerreiro, que está nos assistindo, a Kelly Leal também, que está nos assistindo, a nossa amiga, né, amiga minha, da Andressa, o meu pai, Giovanni Pires, também, que está dando parabéns a todas, disse que o tema é muito importante, a Caroline, que está fazendo umas perguntas aqui, eu já vou ler as perguntas, a Lidiane Diniz, falando que é um tema extremamente importante, que ela está acompanhando. Muito obrigada, Lidiane, por acompanhar a nossa live. A Célia Regina também, que está acompanhando a nossa live, um grande abraço. Então, vou fazer a pergunta da Carolzinha e vou fazer a pergunta do Nilson Ricardo também, que ele pergunta o seguinte, o governo do Estado vai passar para os pais dos alunos, depois que voltarem às aulas, a projeção de crianças que foram infectadas em sala de aula? Acho que o governo do Estado está criando um grande problema de tentar voltar dessa maneira arcaica, né, dentro da sala de aula que vocês mesmas disseram que os alunos configuraram aí no projeto Memórias em Rede como cadeia, então vão voltar para uma sala de aula, uma cadeia, sendo que poderiam estar sendo melhores aproveitados, fazendo educação de uma outra forma, né? Aproveitar esse momento para ressignificar e reestruturar a educação de uma forma geral. Não é isso, meninas? Uhum. Quer comentar, Andressa? Vai, Andressa. Ivone, você pode falar, porque para mim, gente, está falhando. Eu não ouvi direito a pergunta e toda a fala de vocês está pipocando. Eu já entrei, inclusive, de novo. Não sei como é que ficou aí para vocês. Aqui a gente está ouvindo bem. A pergunta... o questionamento foi exatamente sobre se esse retorno não pode criar um início de uma pandemia entre os pequenos, entre as crianças dentro da sala de aula. Esse é o perigo, né? Sim, eu vejo como um grande risco, né? Eu vejo como um grande... A gente estava falando, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Pode falar, André. Oi? Pode falar.
Eu não sei se está falhando para vocês. Não, é um risco, porque, por exemplo, você pega a educação infantil, você pega a educação infantil. As crianças, por mais que certa idade eles adquiriram essa consciência da importância de ter que lavar as mãos, usar máscara, eles são muito pequenos. Junto ali na interação com os demais coleguinhas, vai tocar no rosto, vai abraçar, vai pôr a mão no chão. Como é que ficam essas questões? Essas questões foram refletidas nesse momento de tomar esse tipo de decisão, né? Esse é o problema. Quem está no chão da escola foi consultado. Né? Professor dá conta? É isso aí. São situações complicadas. Sim. A Carolzinha está falando uma coisa legal aqui, está fazendo pergunta. Ela falou que a pandemia trouxe à tona as reflexões necessárias para a vida de todos, mas que deixávamos de lado. Além disso, diversos meios diários tiveram que se reinventar, e não é diferente na educação, é verdade. Ela falou que a educação precisa ter significado, é assim que ela reafirma o seu papel transformador, e é tão importante, né, esse papel transformador da educação. E a Carolzinha está pedindo para você contar, Andressa, a história do seu João. Agora eu fiquei curiosa, como é que é essa história do seu João, Andressa? Conta pra gente. Isso é muito engraçado. Ai, Carol, é que todas as vezes que a gente vai apresentar o projeto, né, virou, isso é bullying. Todas as vezes que a gente vai apresentar o projeto, eu dou um exemplo de um hipotético seu João, que conheceu uma hipotética Dona Maria na Praça da República, né? Sei lá. Tá. E aí, sempre quando ele passa naquela praça, ele se lembra do banco que sentava junto com o momento que ele pediu a Dona Maria em casamento, enfim. E aí, ao contar essa história para o aluno repórter, né? O aluno repórter que passa no seu dia a dia pelaquela praça e mal observa que praça é aquela, porque é um caminho só que ele faz de um lugar a outro, ele passa a ter um outro olhar sobre aquela praça. Ele vai lembrar que naquele banco tem a história do seu João, que ali tem história, porque todo lugar tem história, né? As paredes contam histórias, as praças, as ruas, né? E aí ela tira sarro porque eu sempre conto essa história para dar um exemplo, né? Quem sabe a gente consiga encontrar um seu João e um dos nossos estudantes, um dos nossos jovens entrevistem esse bendito seu João com a sua história. Isso acontece muito, né, Andressa e Ivone? Isso acontece muito quando você está conversando com seus pais, por exemplo, meu pai, Divanir e a Conceição, né, meus pais, e aí eles começam a contar, não, porque a gente se conheceu na Escola do Carmo, e aí era assado, era cozido, porque aí a gente casou na Igrejinha do Carmo, a primeira vez que a gente foi no cinema, tal, não sei o que a gente se... Aí você, quando vai nesses locais, é impossível você não lembrar das histórias que você ouviu, e impossível você não sentir um carinho por aquele local, porque foi importante para os seus pais, né? E é isso que vocês fazem com Memórias em Rede, né? Criam desses alunos uma história para que eles olhem para aquilo com um olhar assim, puxa, que legal, teve uma história aqui, eu fiquei sabendo que aqui aconteceu tal coisa, uma história que faça com que eles revivenciem coisas que aconteceram naqueles locais, né? E todo local, aquilo que vocês falaram, todo local tem uma história, né? Sim. É aquilo que pode ser até... desenvolver esse senso. Pode ser até alguma coisa de lugar comum, né? Mas assim, é o sentido de pertencimento mesmo, né? Eles passam a sentir que pertencem àquele lugar, né? E como pertencentes àquele lugar, eles vão buscando novas histórias, eles vão procurando outras coisas daquele lugar, novas descobertas, né? E aí passam a gostar, né, do lugar, né? Passam a criar afeto pelo lugar, né? E a gente trabalha muito essa questão do afeto, né, no projeto. Muito legal. Esse afeto, esse aliás, carinho, essa questão do afeto que a Ivone fala... Opa! Pode falar, Andressa. Essa coisa do afeto que a Ivone fala, que é importante, a educomunicação, ela parte muito desse diálogo horizontal, né? E às vezes pode parecer óbvio se você falar diálogo horizontal, mas aqui nem sempre os diálogos são horizontais, às vezes eles são verticais, né?
E um dos princípios da educomunicação é essa horizontalidade. Então, no projeto tem um momento que a gente denominou como manchetes da semana, que é o momento que é um momento de escuta, né, de escutativa, na verdade até de desenvolver essa escutativa. Então, cada um tem ali aquele tempo X para falar o acontecimento mais importante, a sua notícia pessoal da semana. Né? E é um momento de escuta, porque é um momento que a gente vai entender os seus contextos de vida, né? É um momento que a gente descobre a realidade de um, a realidade de outro, os afetos e os desafetos, né? As carências, e aí a gente percebe, assim, que eles querem, assim como os professores, né? A gente já discute muito isso, o professor também quer ser ouvido, o aluno quer ser ouvido. Né? Ele não quer uma verticalidade, ele quer essa troca, essa mediação, né? Esse fazer junto. Não tem problema nenhum fazer junto, a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Você não tira a sua importância, né? Não. A importância do professor, eu digo, né? Uma questão muito importante que a gente já também ia começar a trabalhar de uma forma mais intensa com eles, e aí também veio a pandemia. Eu não sei se cortou, para mim está travando um pouco, tá, gente? Pode continuar. Não, pode continuar, não, tá legal. Era a questão da educação midiática também, né, Ivone? Sim. Eu vou continuar aqui, não sei se... Pode continuar. Vocês estão me ouvindo. A questão da educação midiática também, dentro dessa... E dentro também dessas questões aí, dessa metodologia que foi construída, né? Você trabalhar a educação midiática no eu, você trabalhar a educação midiática no eu, né? Então, quando eu vejo uma notícia, eu me sinto representado nessa notícia, eu estou representado nessa notícia, né? Aí, trabalhar na perspectiva da família, trabalhar na perspectiva da escola, trabalhar na perspectiva do território. Então, quais são as notícias que tem na mídia sobre o meu território, né? A quem essa notícia afeta, né? Quem vai ser prejudicado ou beneficiado com essa notícia? Então, essas questões também, que são muito importantes, e mais ainda, a pandemia também trouxe essa questão mais ainda em voga, que é a urgência da educação midiática nos espaços formais e não formais de ensino, né? Ela já era assunto popularmente chamadas fake news, já era algo que vinha sendo discutido, mas a pandemia ela acentuou ainda mais essa questão e da importância disso ser discutido dentro do âmbito do ensino formal e não formal, no caso do ensino formal, em consonância com a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas a educação midiática... Não sei se travou, está travando. A escola, pela BNCC, a escola trabalha a educação midiática somente na disciplina de português, né? E a gente entende que a educação midiática, ela permeia todo o rol de disciplinas, né? Tanto do ensino fundamental 1 quanto 2 e o ensino médio, né? Por quê? Porque você pode trabalhar com os instrumentos da mídia, né? Em todas as disciplinas, e isso vai dar exatamente aquela contextualização que a gente estava falando. A educação midiática, ela acaba sendo um elo entre o conteúdo da disciplina, né, e a sua contextualização para a realidade do aluno, né? Então, é muito importante que se trabalhe a educação midiática não só na disciplina de português, né? Mas, por exemplo, em matemática, ele vai entender, ele vai entender a toda a questão de estatística relacionada ao ambiente, ao território dele, né? Outro dia, em uma das nossas oficinas, né, um aluno comentou de estatística. Ele veio falar, né? Ele veio falar das estatísticas que envolvem as pessoas negras, né? E aí ele estava falando assim, olha, como é que é, Andressa, que ele falou, entre as pessoas que são assassinadas, né? Uma porcentagem grande, acho que 80% que ele falou, 82% eram pessoas negras, né? Então, quer dizer, essa é uma questão social. E até ele falou que ele não sabia do futuro dele, né? Nossa, isso, é uma questão social que pode ser levada para matemática, pode ser levada para geografia, né? Você pode ensinar geografia falando do território, né? Do território,
Exatamente. Então, é por isso dessa nossa defesa em relação quanto Você trabalha de uma forma interdisciplinar, né? Transdisciplinar. Isso. Eu tenho mais dois, a gente está já chegando em 1 hora de bate-papo, a gente nem sentiu, a gente nem percebeu. A gente nem percebeu, mas tem 2 questionamentos assim, que eu acho que posso fazer junto e que eu acho que a gente pode encerrar falando disso, que eu acho bem importante. Como é que a comunicação pode fazer esse papel para diminuir os distanciamentos sociais, que vocês falaram até dessa volta aí, que as escolas particulares querem voltar até antes das escolas municipais, porque dizem que estão preparadas, e se os municípios não estão preparados, que o problema é deles que não se prepararam, que é uma fala muito ruim de a gente ouvir, mas de que forma a educomunicação pode acabar com esses distanciamentos sociais ou minimizá-los, né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente abordar também, se a educomunicação pode aproximar o jovem da política, fazendo com que ele aprenda como é que tem que ser para ser um bom cidadão. São 2 questões que eu queria levantar com vocês, tanto com a Andressa quanto com a Ivone. A Andressa fala o primeiro, eu falo o segundo. Tá bom, então vai lá. Andressa, você fala primeiro, então, sobre diminuir os distanciamentos sociais. Olha, diminuir, não vamos terminar. E depois a Ivone vai falar sobre essa questão da educomunicação, aproximar o jovem da política. Tá. Olha, eu acho que, assim, o estudante de hoje, como a gente falou, né, os chamados aí de nativos digitais, né, eles são nativos, porém tem essa questão da ingenuidade frente à tecnologia, de como que se faz esse uso que tem que ser responsável, ao mesmo tempo tem a liberdade de expressão, então é a liberdade de expressão com responsabilidade social, né? A educomunicação, ela tem várias áreas de intervenção, né? E uma delas é você utilizar as mídias, utilizar as plataformas de comunicação com essa intencionalidade educativa, né? Então, esse jovem que nasce nesse berço digital, nesse berço da tecnologia, certamente essa aprendizagem significativa que a Ivone fala, quando você traz, mas não é só simplesmente trazer por trazer, né? Colocá-lo ele como protagonista desse seu conhecimento, utilizando essa tecnologia a seu favor, a favor dessa construção, né? Então, ele pode, de repente, fazer uma pesquisa de um tema que é colocado em sala de aula, e a partir desse tema ele produz um microdocumentário, ele produz um podcast, né? Quais as ferramentas e as possibilidades de comunicação ele pode usar para essa construção, para auxiliar ele nessa construção, e que essa construção seja com essa experiência, seja significativa, ele bote a mão na massa, né? Hoje fala-se muito isso também, né? Do aprendizado mão na massa, ele botar a mão na massa para fazer. Então, a educomunicação, a gente acredita muito no potencial dela de contribuir com o ensino formal e ensino não formal, nesse repensar a educação, né, nessa reinvenção da educação, que a educação ela é dinâmica, né, enfim, assim como a tecnologia, assim como a comunicação, é tudo dinâmico, então você está sempre em constante aprendizado. É verdade. Ivone, e você, sobre a política? Travou vocês. Então, eu acho, travou, Andressa? Não, acho que agora... Oi? Bom, deixa eu comentar, isso. Depois ela vai acompanhando. Eu acho, assim, eu gosto muito de falar em política com os alunos, né? Uhum. Mas quando eu falo política, eu não falo política partidária, eu falo política como instituição, né? Então, e eu sou uma grande defensora de uma disciplina ou de levar a política para a sala de aula, sabe? Isso aí... Desde lá de trás, porque eu acho o seguinte, eu acho que a política, ela tem um papel fundamental na nossa vida, né? Nós temos o que nós temos, nós caminhamos, nós somos o que nós somos por conta da política, né? A política nos faz ter espírito
de equipe, a política nos faz olhar para o outro, né? Enxergar o problema do outro, respeitar o outro, né? A política é fundamental nisso. E aí, o que acontece? E aí, eu sou uma grande crítica da mídia em relação a isso, né? Porque a mídia, na minha opinião, ela coloca a política como algo negativo. E aí, desconstrói, né? Ela desconstrói, exatamente, e é preciso fazer uma nova desconstrução, eu entendo, né? Sim. Porque o aluno, ele precisa entender que ele faz política o tempo inteiro. No dia a dia a gente faz política. Com a mãe, né? Quando ele quer sair para uma festa e a mãe fala, você não arrumou a cama, e ele arruma toda a casa, né? Para a mãe, para ele poder sair, ele está fazendo política. Ele faz política com o professor dentro da sala de aula, né? Para o professor reconhecer o esforço dele, para reconsiderar a nota dele. Ele faz política o tempo inteiro, né? Ele faz política com os amigos, né? E aí, essa mesma política, ela é adotada em outras instâncias, né? Nas instâncias de poder, né? De poder maior, que eu quero dizer. Então, eu acho que é preciso que se valorize a política, né? E com isso vai ser valorizada a política governamental, ela precisa ser valorizada. Eu acho que é errado o que a mídia faz. Deputados não valem nada, a política não vale nada. Você vai entrar na política, então você está querendo ser corrupto. Não, de forma alguma. De jeito nenhum, De forma alguma. E isso precisa ser levado na escola. E o aluno, ele não deve aprender isso só depois que ele sai do ensino médio, não. Ele tem que vir com essa consciência desde lá de trás, desde pequenininho, né? Então, e a educomunicação, ela faz isso quando ela institui no aluno o pensamento crítico, sabe? Porque o pensamento crítico faz enxergar a política e faz com que o aluno tenha uma atuação política, né? E a partir daí, eu acho que aí é um caminho para ele começar a valorizar as instituições políticas. Eu acho que esse é o caminho mesmo, não? Eu também acho que esse é o caminho. Essa questão da gente, que a gente faz política no dia a dia, a gente tem que entender que pessoas do bem também querem fazer política partidária, também querem participar dos governos, né? E eu acho que é na educação que a gente muda essa visão de que todo mundo que faz política quer fazer política para si próprio, ou, né, se beneficiar, ao invés de beneficiar o todo, né, a comunidade. Eu acho que isso é muito importante mesmo. A gente vem de uma formação, né, nós somos mais velhas, a gente vem de uma formação que era na época da ditadura, mas a gente tinha o SPB, a gente tinha Educação para o Trabalho, a gente tinha algumas cadeiras, né, digamos assim, algumas disciplinas que a gente achava que era chato, enfadonho e tal, mas que ensinavam um pouco para a gente da hierarquia, de como, né, talvez de uma forma que pudesse ser melhorada, eu acho que a gente tem que ensinar isso de outra forma hoje, mas algumas questões que eram abordadas naquela época que hoje poderiam ser novamente abordadas, né? Fazer com que esses alunos queiram participar do Grêmio Estudantil, queiram participar depois do IDA, né? Queiram fiscalizar na escola o que precisa ser mudado. É tão bonito quando a gente vê que eles participam já dentro da escola, querem ser líderes dentro da escola, né? E fazer com que eles tenham esse sentimento de eu quero fazer diferença dentro da minha escola, depois dentro do meu bairro, depois dentro da minha família. E negociação, negociação não é só para quem é corrupto, não. Não, né? De jeito nenhum. Todo mundo negocia, né? Isso faz parte da política, né? Claro, com certeza. E eu acho que a mídia, ela tem uma responsabilidade, a grande mídia, ela tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Eu vivo insistindo nessa tecla de que a mídia, ela não colabora para desconstruir, né, esse pensamento que se tem da política. É verdade, eu concordo com você, Ivone. Meninas, nós estamos com 1h08. Eu já vou pedir para a gente se despedindo aí, né? Dando um tchau aí para o pessoal que está nos assistindo.
né? Muitas pessoas entraram, né? Não conseguem ficar aí uma hora e pouco assistindo a gente, mas muitas pessoas participaram, deixaram o seu recadinho, a gente agradece demais, né? A Daniela Valério também, que estava trabalhando até agora, entrou também para ver a nossa live, trabalha conosco na Secretaria de Comunicação. Eu gostaria muito de agradecer a Ivone Rocha, que é uma parceira aí também, e a Andressa Luzirão, que deixou o Miguelito um pouquinho aí com o papai, para poder participar dessa live com a gente, falar daí de comunicação, que faz parte da vida dela, né, que é tão cara a ela, que ela gosta tanto e sente tanto orgulho de fazer esse Memórias em Rede, que é um orgulho para essas duas minhas amigas. Obrigada, Andressa. Obrigada, Ivone. Andressa. Obrigada, Denise. A gente aqui agradece, né, essa oportunidade, porque é sempre gostoso, né? Nutre a gente, né? Falar dessas questões todas que envolvem a educação e a comunicação, coisas que nos nutrem. Então, obrigada pelo convite e estamos à disposição. Eu agradeço muito. Obrigada, Ivone. Obrigada. Eu agradeço muito também, muito. Foi um prazer, né, participar dessa live. Torço para que você seja bem-sucedida nessa sua caminhada. Obrigada. E sempre pensando, né? Pensando nessas questões que a gente colocou aqui, educação é fundamental, é a base de tudo, né? Então, estou muito agradecida por essa oportunidade aqui de estar falando do Devir, do Memórias em Rede e da nossa disposição, né? Em colaborar para a transformação desses indivíduos. Ok, muito obrigada. Eu já aproveito para falar para o pessoal que está assistindo aí a nossa live, para mandar sugestões de outros assuntos, outros entrevistados aí da nossa live, para que a gente possa continuar batendo esse papo às quartas-feiras, às 19h30, para que a gente possa trazer assuntos como a educação, que é prioritária, fundamental, falar um pouco também da saúde, do esporte, o esporte como transformador da vida das crianças e dos jovens também, muito importante, né? Aquele esporte que a gente tem na sala de aula também, que tem nas escolas também. Então, falar um pouco de cada assunto aí, deixem a sua sugestão aí no Facebook, para que a gente traga outras pessoas para fazerem parte dessa live e desse bate-papo informal. Muito obrigada, meninas, e até a próxima, adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.